Você está voando, viajando para outro país para as tão esperadas férias. Mas as emergências podem acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora. Digamos que o avião em que está viajando tem um buraco. Contanto que seja muito pequeno, isso não é problema. Não chega a prejudicar o sistema de pressurização. Mas se uma janela explodir acidentalmente, aí é oficialmente um problema. Isso vai significar perda severa da pressão e pode ser o suficiente para despressurizar toda a cabine. Isso pode criar força suficiente para sugar algo pequeno para fora através do buraco, como uma bagagem de mão azarada. As janelas do avião são redondas porque, dessa forma, a pressão do ar é distribuída uniformemente. Se elas fossem quadradas, as correntes de ar seriam capazes de encontrar uma fraqueza e as estourariam mais facilmente. A perda de pressão pode levar a algo muito mais sério, como um incêndio durante o voo. Mas essa não é a única razão pela qual o incêndio aconteceria em um avião. Problemas no motor ou queda na pressão do combustível também podem causar isso. Se o motor estiver pegando fogo, a única coisa que um passageiro pode fazer é manter a calma. Uma aeronave pode voar muito longe, mesmo com apenas um motor. Por mais ridículo que pareça, os aviões modernos são, na verdade, projetados para voar por curtas distâncias sem nenhum motor. Em caso de incêndio, a primeira coisa que o piloto fará é tentar pousar o mais rápido possível. O incêndio na cabine provavelmente pareceria assustador, mas toda a aeronave é equipada com todos os equipamentos necessários para funcionar. Os comissários de bordo não estão lá apenas para servir comida e bebidas. A principal tarefa deles é mantê-lo seguro, para que saibam exatamente como lidar com um incêndio na cabine. Ainda assim, há algo que você pode fazer para ajudá-los antes do voo. Verifique o que colocou na sua bagagem de mão. Em 2007, um avião saiu de Nova York logo após a decolagem. Os passageiros notaram fumaça saindo de um dos compartimentos de bagagem de mão. O fogo começou por causa de um curto-circuito em uma bateria de lítio. A tripulação cuidou do problema em poucos minutos, mas decidiu pousar mesmo assim, para maior segurança. As baterias não são as únicas coisas que podem pegar fogo. Uma história parecida aconteceu com o purificador de ar de um passageiro. Até os assentos e os carpetes podem incendiar, dependendo do que for derramado sobre eles. É por isso que há muitas coisas que você não pode levar a bordo. Frascos grandes com líquido, sua bola 8 mágica, globos de neve, velas de gel, às vezes até palmilhas de gel. E gelo seco. Quer fazer um sorvete caseiro a 10 mil metros? Pense novamente, pois isso é muito perigoso. O gelo seco é inflamável, então você não pode simplesmente colocá-lo em uma lancheira e levá-lo com você. É permitido embarcar com cerca de 2 quilos de gelo seco, mas é preciso de autorização especial da companhia aérea. Algumas companhias aéreas não permitem que os pilotos usem barba. Os pelos faciais podem atrapalhar o encaixe adequado da máscara de oxigênio. Então é principalmente uma questão de segurança. As máscaras de oxigênio do passageiro caem devido a uma mudança na pressão do ar. O ar dentro da cabine é pressurizado, para que você possa respirar normalmente. Se ocorrer algo que mude a pressão repentinamente, algumas coisas acontecerão. Primeira, as máscaras caem. O apelido delas é selva da borracha. Segunda, o piloto desce com rapidez e segurança para uma atitude inferior. Terceira, o piloto libera o uso, avisando que é seguro tirar a máscara. Ela só tem oxigênio suficiente por alguns minutos, mas é o suficiente para o piloto descer a uma altitude mais respirável. Então não é preciso usá-la durante todo o restante do voo. Os trilhos brancos que os aviões deixam no céu são dióxido de carbono e água condensados. Esse líquido é liberado quando o combustível queima. Ele é basicamente um vapor de água quente ligeiramente poluído. Tipo como quando expiramos o ar quente no frio do inverno. Lá no alto, no céu, é sempre um frio congelante, não importa a estação do ano. Os raios não são tão perigosos para os aviões quanto você pensa. Se um atingir uma aeronave, os passageiros não ficarão eletrocutados nem nada. Todo avião é revestido por alumínio que conduz a corrente elétrica e não a deixa entrar. Esse dispositivo de proteção é testado usando um simulador de raios. Durante os voos noturnos, as luzes se apagam por 2 motivos. Um é para que os passageiros possam dormir. O outro é fazer com que todos se acostumem com a escuridão em caso de evacuação. Pode ser que lhe solicitem levantar a cortina da janela para que os comissários de bordo possam ver o que está acontecendo lá fora e escolher o melhor lado para a evacuação. É bem comum se sentir mais emotivo no avião. Você pode chorar assistindo a uma novela ou rir de uma comédia boba. Nosso corpo fica estressado e leva tudo muito a sério, por causa dos baixos níveis de oxigênio.
Você está sentado em um espaço fechado a uma altitude elevada, muito longe de casa. Seu subconsciente pode se sentir inseguro e reage conectando as emoções. Não se surpreenda se você começar a ter desejos estranhos também. Você pode ter comprado uma enorme barra de chocolate antes de embarcar, mas então, uma vez que está lá nas alturas, de repente começa a ter desejo de comer frango frito. O bom é que eles costumam servir frango. Ou peixe. De qualquer forma, no céu ou em solo firme, os desejos geralmente são um sinal de que você está com sede. Vá tomar água. Muitos passageiros ficam com dor de cabeça durante o voo, especialmente logo após a decolagem. Não se preocupe, é normal. Você está subindo a uma altitude mais alta do que o Monte Everest, em cerca de 10 minutos. O ar lá em cima é extremamente rarefeito, o que significa menos oxigênio indo para o seu cérebro. Quer se sentir melhor? Masque um chiclete ou aquelas balas mastigáveis. Outra coisa que é possível perceber em um voo é a secura do ar. Suas mãos e rosto podem ficar um pouco secos, mas tudo bem. É todo o ar seco ao seu redor. O ar na cabine é filtrado completamente, o que dá a ele aquela sensação especial de ar de avião. Mantenha-se hidratado, leve um bom hidratante a bordo. Você também pode sentir que está pegando um resfriado. Seu nariz pode ficar congestionado, sua garganta pode começar a ficar irritada. Espirros, tosse, aquilo tudo. Apenas se lembre de que todo mundo está sentindo isso também. Não precisa se preocupar. É o ar seco novamente. Ele resseca o nariz e a garganta, o que dá aquela sensação de que se está resfriado. Você se sentirá muito melhor quando pousar e sair do avião. Quanto mais baixa a pressão do ar, mais os gases se expandem. Essa lei também funciona dentro do seu estômago e intestinos. Ah, sim, os aviões podem provocar um caso grave de gases. A boa notícia? Toda aeronave tem banheiros. Mas se você tiver que correr para um deles, não pense que ninguém pode incomodá-lo lá. A porta do banheiro ainda pode ser aberta pelo lado de fora. A tripulação da companhia aérea precisa conseguir entrar lá, caso alguém precise de ajuda, mesmo que isso seja um pouco constrangedor. Sua visão noturna também pode parecer um pouco comprometida. Seus olhos precisam de ar fresco e úmido para funcionar corretamente. As córneas são a única parte do seu corpo que não tem o próprio suprimento de sangue. Elas obtêm o oxigênio direto do ar. O ar seco de um avião com pouco oxigênio não é bom para os olhos. Leve um colírio na bolsa junto com um chiclete. A visão reduzida também é o motivo pelo qual a tripulação diminui as luzes e pede que você abra as cortinas da janela durante as decolagens e pousos noturnos. Seus olhos precisam ser ajustados à escuridão e ao ar seco em caso de emergência. Então, o avião decolou, tudo está indo bem. O que foi agora? Você tem que sentar em um lugar por horas, quase sem se mover. E seu corpo está cansado, como se tivesse passado muito tempo. Novamente, é a falta de oxigênio. Suas pernas podem até ficar dormentes. Tente se levantar e se mover pela cabine sempre que puder. É preciso fazer o sangue circular. Se não der para andar pela aeronave por alguma razão, tente esticar e massagear as pernas ali na poltrona mesmo. Algumas pessoas dizem que apertar e soltar os dedos das mãos e dos pés ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo. Meias de compressão também ajudam muito, pelo menos para mim.